Meu nome é Graziele, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFOP e vou apresentar o meu projeto de pesquisa de doutorado intitulado Abordagens Multivariadas para Avaliação Integrada da Qualidade da Água do Alto Rio Doce. A Bacia Hidrográfica do Rio Doce é uma bacia de responsabilidade da União. Pertence ao estado de Minas Gerais e Espírito Santo e tem uma porção das suas cabeceiras inseridas no quadrilátero ferrífero, polo mundial de exploração de minério de ferro, que no ano de 2015 ficou mundialmente conhecida pelo desastre da barragem de Fundão. Na parte mineira, existe uma divisão política da Bacia do Rio Doce em 6 unidades de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Nossa pesquisa está sendo desenvolvida na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piranga, que se localiza no Alto Rio Doce. Nesse contexto, nossa pesquisa irá aplicar a abordagem de estatística multivariada para avaliação da qualidade da água no Alto Rio Doce, tendo como justificativa a necessidade de monitoramento do recurso, a precária estrutura de saneamento básico e os impactos ambientais a que a mesma está sujeita devido ao uso do solo. As técnicas de estatística multivariada são ferramentas essenciais, pois permitem a interpretação dos dados na busca de informações mais coerentes e aplicáveis, que muitas vezes são mascaradas quando cada variável é analisada de forma isolada. O potencial de uso da técnica está principalmente no fato de permitir a avaliação conjunta de dados, evidenciando, como por exemplo, a relação entre os pontos amostrados e as variáveis avaliadas. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi monitorar as variáveis físicas, químicas e microbiológicas de qualidade da água no Alto Rio Doce, realizar estudos pareados das bacias hidrográficas do Rio do Carmo, Casca, Gualache do Norte e Piranga, aplicar técnicas de estatística multivariada exploratória nesses dados, construir modelos de classificação multivariada, realizar a correlação entre parâmetros de qualidade da água e espectros de varredura obtidos nas regiões do ultravioleta visível e infravermelho próximo e desenvolver modelos de calibração multivariada que possam determinar variáveis de controle de qualidade da água. Nossa pesquisa está sendo desenvolvida no Alto Rio Doce, onde foram estabelecidos 7 pontos, localizados na região exutória do Rio Gualache do Norte, Casca, Carmo, Piranga e na região de formação do Rio Doce. Para as amostras de água, elas são coletadas mensalmente por 4 dias consecutivos no período de junho de 2019 a março de 2021, e os sedimentos são coletados a cada 6 meses. Foram avaliados parâmetros físico-químicos e microbiológicos da qualidade da água, assim como também foram realizadas análises de varredura na região do ultravioleta visível. Aos dados obtidos até o momento, foram aplicadas técnicas de estatística multivariada exploratória, sendo ela a análise das componentes principais e a rede neural de Cohone. E, para desenvolvimento do tratamento multivariado, foram utilizados o software MATLAB e as toolbox, PLS e Neural Network. A figura 4 representa a análise das componentes principais para os dados tratados conjuntamente para todas as campanhas realizadas. As 2 primeiras componentes principais, juntas, explicam cerca de 30% da informação, o que nos indica uma alta variabilidade da matriz original. O gráfico biplot mostra a distribuição das amostras em relação às variáveis, e onde é possível verificar claramente o padrão temporal existente entre elas, na medida em que as amostras se separam em relação ao período sazonal. O padrão espacial foi verificado nos agrupamentos em destaque. O primeiro, formado por pontos amostrados em Barra Longa, região afetada pelo desastre da barragem de Fundão, pelo ponto do Rio Casca e pelo ponto localizado na região de formação do Rio Doce, influenciado pelos metais manganês, enxofre e bário. Os grupos 2 e 3, também formados por pontos localizados no Rio do Carmo, influenciado pelos metais cálcio, zinco, fósforo, estrôncio, magnésio e sódio. A rede neural de Cohone está representada na figura 5. No mapa localizado no canto esquerdo da figura, é possível verificar o padrão temporal, claramente indicado na distribuição das amostras que ficaram relacionadas com o período sazonal, onde a estação seca é representada pela coloração verde e a estação chuvosa é representada pela coloração azul. Alguns destaques foram realizados na figura localizada à direita,
que representam as variáveis avaliadas. A primeira está na alcalinidade, que apresentou os maiores valores para amostras coletadas na estação seca. O pH e o EH também se destacaram no sentido da sazonalidade dos dados. O pH apresentou maiores valores para amostras coletadas no período seco, enquanto o EH para amostras coletadas no período chuvoso. Outro destaque também se dá para Escherichia coli, que é um indicativo de poluição advinda do descarte incorreto de águas domésticas. E ele apresentou maiores valores para amostras tanto do período chuvoso quanto do período seco. E um destaque para os metais bário, estrôncio, zinco e cálcio, que apresentaram maiores valores para pontos amostrados na região afetada pelo desastre da barragem de Fundão. A figura 6 representa os espectros de varredura para todas as amostras. Como a região de maior absorvância aconteceu abaixo dos 240 nanômetros, optou-se por trabalhar na PCA com os dados correspondentes à região do ultravioleta, que vai de 190 a 360 nanômetros. A região de maior absorvância está relacionada à presença de matéria orgânica e nitrato. A PCA, representada na figura 7, onde as variáveis são os comprimentos de onda, evidenciou o padrão temporal, uma vez que as amostras se separaram pelas características sazonais, isto é, a estação úmida e a estação seca. Alguns pontos foram destacados, como os pontos localizados no Rio Gualache do Norte, Piranga e Casca, na estação seca, assim como um grupo de pontos amostrados na estação chuvosa. A relação entre a diferença do período seco e do período chuvoso, quando se trata de matéria orgânica e nitrato, está relacionada a uma maior ou uma menor diluição, que por sua vez está relacionada à presença ou à ausência de chuvas, relacionadas à estação seca e chuvosa. O monitoramento é uma importante ferramenta para avaliação de ambientes fluviais e, nesse sentido, as técnicas multivariadas se mostraram essenciais, pois evidenciaram os padrões espaciais e temporais, também observados para a avaliação dos espectros de varredura na região do ultravioleta. As tendências espaciais e temporais fornecem informações importantes para o manejo correto dos recursos, uma vez que as ações de manutenção devem ser avaliadas de acordo com a necessidade e característica de cada recurso avaliado. Essas são algumas das referências utilizadas no nosso trabalho e esses são os nossos agradecimentos.